Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai abordar um pouquinho do comportamento passivo-agressivo. Você sabe do que se trata? Vamos descobrir? Bom, gente, então, ao contrário do vídeo que eu coloquei aqui a semana passada, falando um pouquinho do comportamento mais reativo, que é aquele do qual a pessoa tem uma agressividade explícita e declarada, hoje a gente vai falar um pouquinho do comportamento passivo-agressivo, que é aquele do qual a pessoa tem uma agressividade que é velada e muito sutil, mascarada e sorrateira. Dificilmente o interlocutor consegue captar isso numa primeira situação e geralmente ele tende a ficar confuso porque ele sempre vai emitir, então a pessoa do tipo passivo-agressiva, ela sempre vai emitir uma dupla mensagem, né? Então geralmente aquilo que ela diz não condiz com o sentimento real ou com a verdadeira intenção que ela tenha, né? E você percebe uma contradição entre o que ela diz e a expressão facial, a linguagem corporal que ela emite. Então, só para dar um exemplo, para a gente começar e já ficar logo bem prático e claro logo do início. É aquela pessoa que você faz uma pergunta do tipo, minha roupa caiu bem? Ou meu corte de cabelo ficou bom? E a pessoa olha para você e diz assim, ficou ótimo, eu até tentei usar esse corte de cabelo, mas não me caiu bem. Eu fiquei parecendo anos 80. E aí você fica naquele looping até você conseguir assimilar se aquilo de verdade foi uma crítica ou um elogio, porque na verdade existiu uma maldade que estava ali mascarada, né? E existiu uma crítica, uma alfinetada embutida naquele elogio que aquela pessoa te faz, né? Então quando você pergunta da sua roupa, é o tipo da pessoa que vai responder assim, pra você que é baixinha, tá ótimo. Então com essa expressão facial, né, pra você que é baixinha, tá ótimo. E com essa mensagem que parece então que ela está elogiando a sua roupa, mas no fundo já existiu ali uma alfinetadinha que ela não podia deixar de fazer. Esse tipo de comportamento geralmente são aquelas pessoas que não sabiam ou não sabem lidar muito bem com essa agressividade de forma assertiva. Então ela não quer ser desagradável, mas então ela faz isso de uma forma que maquiada, vamos dizer assim, meio dissimulada. Então eu vou colocar alguns exemplos desse tipo de comportamento que pode aparecer em diversas situações e contextos, para que a gente então deixe nossas anteninhas ligadas e consiga captar então esses sinais, porque geralmente esse tipo de comportamento é um comportamento bastante manipulador. É aquela pessoa que a gente tende a colocar como se é o tipo que não dá um ponto sem nó. Então até aquela ação que ela tem, né, que parece aparentemente, né, num primeiro momento é uma ação solidária, depois a gente vai descobrir que no fundo existia ali uma segunda, uma terceira intenção de captar algum recurso, de obter alguma vantagem, de extrair algum benefício próprio e que na realidade a intenção dela não era de fazer o bem ou de ter uma ação solidária como o próximo, mas estava muito mais voltada para o benefício próprio que ela mesma extrairia com aquela situação. Então, é um comportamento bastante narcisista para atender os próprios desejos, então não está com empatia, ela não está preocupada com o outro, ela está preocupada somente consigo mesma. E para atingir os seus objetivos, ela tende a manipular as outras pessoas. E para essa manipulação ser efetiva, muitas vezes o que ela vai provocar no outro é um sentimento de culpa, né? De muita preocupação com relação aos comportamentos que esse outro está tendo com relação a ela, como se as pessoas sempre devessem algo para ela, então ela sempre vai fazer um apelo emocional. Nossa, mas você vai ter coragem de sair, me abandonar, me deixar aqui sozinha, né? Vamos colocar num contexto de um parceiro que diz isso para a parceira afetiva. Isso vai acontecer em diversos contextos, como eu coloquei, pai, mãe, tio, tia, filho, sogra. Então a gente precisa mesmo estar atento a esses comportamentos, porque além de ser um cultivo à culpa, é também um cultivo à baixa autoestima, a um desestímulo, a uma baixa autoconfiança que o outro vai instalando em você
porque dessa maneira você se torna uma presa mais fácil de ser então manipulada e manobrada para que ele consiga os benefícios e o recurso que ele tanto deseja e atingir o objetivo que ele quer. Então, vamos colocar aqui um comportamento típico de vitimização, que faz com que o outro ele sinta essa culpa, né? Como eu coloquei ali agora há pouco, que eu falei assim, você vai ter coragem de sair, me abandonar. Isso também pode acontecer não só com o cônjuge, mas com mãe e filho, né? Então, vamos supor que todas as vezes que a filha, ela tenta sair para namorar, ou ela tenta sair para encontrar o namorado, aquela mãe que é bastante narcisista, manipuladora, né? Ela vai dar um jeito de ficar doente, ela vai dar um jeito de precisar dessa filha para que ela resolva alguma questão dentro de casa. E nesse momento, então, que a filha teria para sair, é o momento que ela vai solicitar e requisitar essa presença através dessa justificativa. Eu preciso de você porque quebrou o cano da pia e só tem você aqui, eu preciso, eu não consigo ir lá. E eu vou precisar de você porque agora eu fiquei doente, de repente não tenho mais ninguém. Aquela sensação de que se a filha sair vai ser uma negligência. Então ela instala uma culpa. E olha, gente, não tô falando quando isso acontece de fato, realmente, né? Então você sente, você consegue perceber que isso é recorrente. Então todas as vezes que a filha tenta sair para encontrar um namorado, há um boicote aí. Há uma tentativa de fazer com que essa filha sinta-se culpada por esse comportamento, como se ela não pudesse, então, estabelecer outra relação que não somente com essa mãe, ou o pai, vamos supor, né? Ou seja, um filho. Então, vamos deixar o exemplo bastante aberto, porque pode ocorrer em diversas situações, como eu falei. Mas não é algo que realmente a pessoa está precisando, né? Não é algo pontual, que aquele dia específico aconteceu imprevisto e você simplesmente precisou adiar o seu compromisso para atender a necessidade daquela pessoa. Isso acontece de forma constante e repetidamente. E aí você vai começando a sacar que, de fato, não é real. Aquela doença, ela não é tão urgente desse jeito, ou na verdade ela nem existe, né? É só uma tentativa de provocar em você a culpa para que então você deixe de fazer aquilo que te faria feliz e te traria uma satisfação pessoal. Então traria felicidade, porque através disso ela vai minando sua autoestima, minando sua autoconfiança e assim, como eu falei, você se torna uma presa fácil de ser manipulada, né, para atender os interesses próprios ali. Um outro exemplo disso que pode acontecer é aquele tipo de pessoa que está se relacionando com alguém que a pessoa dá várias mancadas, então combina um horário, chega 2 horas depois, chega atrasado, faz um descaso ali velado, né? E aí quando você vai cobrar o comportamento dessa pessoa, ela reverte a situação como se você fosse a problemática da situação e estivesse exigindo algo que é absurdo, que aquilo foi irrisório perto do que você faz. E deixa então novamente com que você se sinta culpada de estar cobrando algo por uma pessoa que ela, na maior parte do tempo, é muito maravilhosa com você e você deixa bastante a desejar. É isso que ela instala, né, no seu sentimento. Então, muitas vezes aquele tipo que você vai conversar com alguém e você não consegue ter clareza, você sabe que tem alguma coisa errada naquele tipo de comportamento dessa pessoa, mas por ser muito sutil, né, essa agressividade, ela ser bastante entrelinhas ali, né, por baixo dos panos, você não consegue colocar de forma explícita o que é que está acontecendo. Isso torna bastante confuso, de maneira a pensar que, né, em um determinado momento você começa a pensar que a errada, de fato, é você. Quando na realidade você sente, né, que no fundo existe algo errado que você não está conseguindo colocar e colocar com clareza, né, em palavras aquilo que está te despertando aí essa relação, né? Então também esse comportamento do tipo passivo-agressivo, ele vai se revelar através de uma ironia, né? Então aquela pessoa que tem de repente um complexo ali tem uma magreza muito grande, já tem um complexo com relação a esse fato, e aí ela chega no ambiente e aí vem o passivo-agressivo, chegou o gordinho, né? E aí geralmente, depois que a pessoa se ofende ou acha ruim, ele vai justificar a sua ação, né, ou a sua atitude,
meio agressiva com estava brincando, você tá cheio de mimimi, né? Então, e aí você se torna então aquela pessoa que parece que você tá com muita frescura, né? Parece que ela não tinha intenção de te fazer nada. Você que interpretou dessa forma, né? Você que é a maluca da situação. Então é sempre essa dupla mensagem. Então todas as vezes que você perceber que o sentimento que você está cultivando ao lidar ou estar diante dessa pessoa é um sentimento de baixa autoestima, de você estar constantemente se sentindo um lixo, e que naturalmente quando você está longe dessa pessoa não é dessa forma como você se sente, né? Então você pode perceber que esse tipo de sentimento ele está vindo de fora para dentro, ou seja, ele está sendo plantado em você na relação com esse outro de forma bastante premeditada, né? E bastante sutil para que você não perceba que na verdade isso veio do externo. Você começa a atribuir essa responsabilidade de você estar se sentindo dessa forma a você mesmo, quando na verdade houve todo um jogo de manipulação, né, que aconteceu ali nos bastidores e que você nem se deu conta de perceber que era o outro que estava te incitando, te provocando a sentir-se desta maneira. Porque você consegue então ter o termômetro de falar, não, quando eu não estou perto dessa pessoa, não é dessa forma que eu me sinto. Então isso não vem, não tá aqui comigo, né? E aí você começa então a notar e deixar com que os comportamentos dessa pessoa se tornem então mais previsíveis, e isso vai ser muito bom para você, para conseguir lidar com esse tipo de pessoa, com esse tipo de comportamento. Ainda mais se você mora na mesma casa que essa pessoa, né? Além dessa crítica, né, disfarçada de elogio, a gente também pode reparar que existe nesse comportamento manipulador uma má vontade muitas vezes, né? Então é aquela pessoa que está tentando desestabilizar, desestimular você, mas que na fala dela não é declarado esse tipo de agressão. Então ela coloca, eu achei genial a sua ideia, é incrível, pena que tá em cima da hora e não vai dar tempo. Porque no fato, no fundo, ela não quer ajudar, né? Ela não tá com a intenção de que geralmente você consiga aquilo ou ajudar você, a incentivar você a apoiar a fazer determinada coisa. Na verdade, ela quer desestimular porque assim não vai ter trabalho, você não vai precisar ajudar, porque no fundo não é o que ela quer. Ela tem dificuldade em falar isso explicitamente, ela coloca ali nas entrelinhas como um alfinetado, um desestímulo velado, e você então acaba caindo nisso sem nem se dar conta. Realmente tem razão, acho que não vai dar tempo, e aí vai deixando as coisas acontecerem a contragosto, né? Como se tivesse uma justificativa plausível para fazer isso. Também acontece muito com aquelas pessoas que têm vergonha de pedir alguma coisa. Então, no fundo, ela quer que você faça um favor para ela, mas ela não quer ficar mal de ter que pedir aquilo para você. Então, ela joga algumas indiretas, né? Ela estava muito afim de ir no shopping, só que eu tô sem carro, que pena que eu tô sem carro, não vou conseguir. Para ver se você então oferece uma carona, oferece de levá-la, para no fundo ela não se indispor ou não ter que fazer então o pedido, né, desse favor, mas está ali embutido naquela indireta que ela deixa bastante explícita, né, aquela coisa do eu não vou conseguir, coitada de mim, não tenho como, nessa vitimização. Existe também uma fala que muitas vezes é muito confusa, né? E você fica sem entender o que essa pessoa tá querendo no fundo, né? Ela faz um rodeio de palavras, ela fica ali postergando e vai pra lá e vai pra cá, e você fica tentando entender o que essa pessoa quer no fundo, o que ela não pede, né? De fato. Além disso, também pode acontecer de ser aquela pessoa que ela procrastina. Então, no trabalho, ao saber que fulano tá dependendo do serviço, do empenho dela, né, para a realização daquele trabalho, no fundo ela não tá nem um pouco a fim de fazer, ela tá puta de ter que fazer aquilo, ela vai empurrando com a barriga, vai procrastinando, esquece propositalmente, né? Não é porque ela de fato esqueceu, é porque de fato ela não queria fazer aquilo, não tinha intenção, mas ela vai usar de justificativa de que, putz, eu esqueci, eu perdi o prazo, e fica procrastinando para ter que então atrasar o trabalho do outro, porque no fundo ela talvez não goste desse outro, né? E aí é aquela pessoa que vai te detonar pro chefe, mas de uma maneira como se você não tivesse culpa. Então,
fulaninha ali é ótima no que faz, mas pena que o ônibus dela sempre atrasa. Ai, fulana não conseguiu fazer o trabalho, mas também ela não teve culpa porque isso aconteceu. Ela vai te detonar, mas vai parecer que ela está então te ajudando, te defendendo, né? Então, gente, é sempre um insulto muito sutil que é um convite ao cultivo da baixa autoestima, da desqualificação, da culpa, né? Então, que acaba se tornando algo nada saudável. Sabe aquela check-in-cota lá que você tem e que ela tá cansada de saber que você, na verdade, não concluiu uma graduação, vamos dar um exemplo, mas você conquistou o seu emprego dos sonhos, aquele que você queria muito, apesar de não ter concluído a graduação. Isso deveria ser, então, um motivo de você comemorar, de você se sentir vitorioso, de você celebrar. E em toda reunião de família, tá lá aquela check-in-cota sua para falar do quanto, né, fazer uma piadinha do quanto não ter graduação é isso, é aquilo, para te, de novo, provocar, né, para te trazer para esse lugar de desqualificação, de baixa autoestima. Então é importante que você esteja com a anteninha ligada para captar esse estilo de agressão e não cair na pilha. Então, como que a gente lida com esse estilo passivo-agressivo, né? Que não é uma agressividade que a pessoa tá ali te provocando, tá fazendo alguma maldade com você. É algo que tá nos bastidores. Como lidar com esse tipo de comportamento? Primeiramente, a gente precisa fazer o jogo do contente, né, gente? Não adianta a gente achar que a gente vai apontar o dedo na cara dessa pessoa e falar: agora eu descobri quem você é um mentiroso, um dissimulado, você é um manipulador, vou desmascarar você, principalmente se for em ambiente de trabalho. Não adianta a gente achar que a gente fazer isso vai resolver o problema, porque muitas vezes o que vai acontecer é que essa pessoa vai usar isso que você falou para se fazer de coitada, né, e dissimular de novo essa situação como se você, então, a que fosse a problemática da história, estivesse paranoica. Você é a paranoica da situação, que está imaginando, está com uma mania de perseguição e que no fundo ela só estava ali para te ajudar. Você que está interpretando a forma de maneira distorcida, né? Então o problema todo não é ela não, é você, né? Você que é a maluca da situação. Então nada de achar que você vai entrar no embate, né, bater de frente com essa pessoa, que isso vai resolver, porque de fato você só vai se prejudicar ainda mais, né? Então a melhor forma da gente lidar com esse estilo passivo-agressivo é geralmente a gente entrar no jogo, né? A gente falar a língua deles, porque essa linguagem eles entendem. Não adianta a gente querer ser sincero com pessoas que não estão preparadas para lidar com sinceridade. Abrir o coração, achar que, não, eu sou sincerona, eu sou verdadeira demais, isso tá me incomodando e eu vou abrir o jogo para essa pessoa. Não dá para ser assim com todo mundo, né? Precisa ter afinidade pra gente abrir o coração, não dá pra gente sair falando verdades, vomitando nossos incômodos e achar que todo mundo tem o nosso mesmo preparo, o nosso mesmo jeito de lidar com tudo isso, porque a pessoa ela vai novamente manipular a situação a favor dela e você é que vai sair mal nessa história toda. Então faz o jogo do contente, joga a estratégia, entra no jogo, né? Faz a linguagem dela. E se você percebe então que você mora com essa pessoa e existe a tentativa de se vitimizar para que você se sinta culpado ao ter que sair, ao ter que fazer as suas coisas, vamos supor que você marcou com as amigas de sair, e aí o seu esposo lá tá lá e ele vai colocar que você vai me abandonar de novo, você vai me deixar aqui sozinho. É você ser firme. Vou sim, eu tenho certeza que você vai ficar bem, eu já tinha combinado e eu vou. Então seja firme, pontual e não entre no jogo de você deixar com que ele perceba que ele está conseguindo essa artimanha de te desestabilizar, de fazer com que que ele está tendo êxito ao mexer com os seus sentimentos, ao fazer você se sentir culpada. Jamais deixe que ele perceba que está tendo algum tipo de êxito com esse comportamento dele, porque aí é isso que ele precisa, é o combustível que ele vai precisar para fazer mais com você. Na medida em que há uma não reação, ou que você ignora, né, aquela pessoa que te dá alfinetada em forma de crítica, né, elogio disfarçado, né, de crítica disfarçada de elogio, e você não entra na pilha e você não reage a isso, e você finge desentendida, sabe, faz a egípcia, finge que não captou aquilo, ficou com a parte boa,
pessoa ela vai desistir, porque ela vai perceber que ela não tá tendo o êxito de estabilizar, de minar a sua energia e não vai conseguir sugar a sua energia. Então você não vai entrar na mesma energia dela. E aí com isso ela tende a acessar esse tipo de comportamento. O que também é uma estratégia muito boa, é você fazer um espelho, né, com a pessoa que tá se fazendo ali, sabe, aquele drama mexicano. Então, você não me abandonar e a única pessoa que eu tenho é você, e olha como eu vou precisar de você hoje e tal, então faça o mesmo, né? Nossa, mãe, mas realmente eu também tô muito mal e hoje é o único dia que eu tenho pra sair, olha como que tá difícil pra mim a minha vida, eu não tenho como fazer isso outro dia, é a única pessoa que eu vou ter pra encontrar minha amiga hoje, porque outro dia ela não vai conseguir. Entra nesse jogo, faz o espelho, porque a pessoa ela fica meio que, né, sem saber como lidar com isso, né? Você não tá jogando para ela toda a percepção que você tá tendo do comportamento dela, mas você tá fazendo com que ela perceba, então, que na verdade você tem a necessidade de sair, né? De que você também é uma coitada, né? E aí ela fica meio desarmada, sem saber o que fazer com aquilo. Então, assim, gente, né? De novo, não vai entregar o jogo, não vai achar que dá pra você falar, né, tudo que você tá percebendo pra essa pessoa. Finja que você não está percebendo esse jogo todo, né, entra na dança, né, dança conforme a música. Analisa essa pessoa, analisa as situações em que ela faz isso e tenta captar qual é o objetivo que ela tá tendo com tudo isso, para que cada vez mais ela se torne previsível para você. Então você tem uma ferramenta a mais, porque você já sabe mais ou menos o que vai vir, como você vai precisar lidar, que estratégias você vai precisar usar para conseguir fazer de fato aquilo que você precisa fazer, sem permitir então se sentir culpada, né? Sem permitir então que essa pessoa ela consiga ter o êxito de fazer com que você se sinta a pior pessoa do mundo, porque você vai conseguir então notar que isso não está vindo de você, que isso não é genuíno, que na verdade houve ali por trás daquilo uma manipulação. Então não entra nesse jogo, né? E principalmente, não vá contar da sua vida para essa pessoa. Ainda que seja sua mãe, ainda que seja seu irmão que faça isso com você, deixa de contar coisas íntimas e pessoais para essa pessoa, para você não dar ferramentas para que ela use até isso contra você, porque na verdade essa pessoa ela não vai ter empatia para acolher a sua dor. Ela não vai ter empatia para entender a sua história e o seu contexto. Na verdade, ela vai utilizar isso para, né, futuramente lidar mais, ter uma ferramenta para usar contra você, né, para te ameaçar ou para desestabilizar ou para saber o seu ponto fraco. Na verdade, essas pessoas são muito observadoras, então elas captam o ponto fraco das pessoas. Se elas percebem que conseguem deixar você culpado, é isso que elas vão utilizar de ferramenta. Então, quanto mais elementos você for dando a respeito da sua vida pessoal, dos seus dramas, de como você se sente, mais conteúdo ela vai ter para saber como é que você funciona, não só através da observação, mas de tudo aquilo que você está entregando de bandeja na mão dela. Então, cuidado, seja evasivo, superficial, não entre em detalhes da sua vida, não dê elementos para que essa pessoa possa então usar de ferramentas, né, de manipulação, controle e todos os detritos aí que ela carrega. Porque esse tipo de comportamento passivo-agressivo, quando se torna um transtorno, ele chega perto da psicopatia, né? Aquela pessoa com o sistema límbico desativado, que ela vai usar, na verdade, os seus sentimentos para manipulação. Ela não consegue ter empatia, ela não consegue sentir de fato aquilo que você está trazendo. Na verdade, tudo isso para ela vai ser só ferramenta de trabalho, ferramenta de manipulação. Então não faça isso, não dê essa ferramenta. Né? Realmente seja bastante superficial e nada de contar seus casos para essa pessoa, tá? E para terminar, se não houver mais jeito, então se você perceber que o convívio ele tá muito nocivo para você, que está te prejudicando, que está paralisando a sua vida, que você não consegue girar, que você se sente mal o tempo inteiro, que está minando suas forças, suas energias, que está deixando você com a autoestima no lixo, a melhor forma é você se afastar mesmo dessa pessoa. Se o afastamento físico não for possível, então pratique o afastamento interno, né, que é isso que eu acabei de falar. O mínimo possível de contato, o mínimo possível de assuntos íntimos e pessoais, e se for possível o afastamento físico, então, para manter a sua saúde mental,
é o recomendado. Sendo ainda pai, sendo ainda mãe, claro, você não vai precisar entrar numa luta, num conflito, vomitar tudo isso na cara da pessoa para ter que sair, fazendo isso de forma respeitosa, só delimitando o seu espaço para preservar a sua sobrevivência, a sua sanidade, a sua saúde, e mantendo um convívio ali, com uma distância que é possível, com aquilo que dá para se manter nesse convívio entre você e essa outra pessoa, de forma que você não tenha que se prejudicar ou paralisar a sua própria vida, né, através desse comportamento nocivo que vem do outro, do externo. Bom, gente, o vídeo de hoje era isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem aqui ou entrar em contato por e-mail. E a gente se vê nos próximos vídeos. Obrigada!